A assistência espiritual. Assistência espiritual, a palavra assistência significa proteger, ajudar, acompanhar. Então, quando a gente solicita uma assistência, a gente está solicitando uma proteção, uma ajuda, um acompanhamento. E a gente solicita essa assistência de diversas formas. Mesmo sem perceber, a gente está sendo assistido. Assistência espiritual, a gente poderia dizer que é o trabalho realizado pelo plano espiritual. E dentro de uma casa espírita, essa assistência, ela acontece de diversas formas, através de diversos trabalhos que são propostos. E todos eles acontecem com o auxílio dos médiuns, com o auxílio dos trabalhadores encarnados de uma casa espírita. As pessoas que vêm, que procuram a casa, elas estão procurando o reequilíbrio espiritual. E como eu disse, buscam isso através dos diversos meios de atendimento que a casa proporciona. Para a gente poder ter uma pequena noção desses atendimentos, a gente pode enumerar eles. São através das palestras, através dos passes, das águas magnetizadas, os atendimentos fraternos, as consultas, as irradiações, os cursos, indicação de leituras, auxílio e cirurgias espirituais que são feitas à distância, trabalhos de cromoterapia, de reiki, as fotos bioeletromagnéticas, as evangelizações infantis e outros. A gente percebe nessa relação o quanto está disponível para aquele que busca, para aquele que precisa e quer. Mas tem que querer, tem que se colocar à disposição dessa assistência que é possibilitada. A assistência benéfica, a boa assistência, ela depende do encarnado, pela busca dele, pela postura que ele tem, pela mudança que ele quer provocar. A gente relembra um texto do Evangelho que está escrito lá: ajuda-te que o céu te ajudará. Então a assistência muitas vezes ela está próxima, mas ela só vai conseguir ter efeito à medida que a gente se coloca à disposição, a gente busca ela, a gente se coloca ao lado dessa assistência. Uma das formas mais comuns que a gente lembra é através da oração. Todo mundo sabe da oração e muitas vezes a gente se recorre a ela quando a gente precisa, só quando a gente sente a dificuldade de se abater. A palavra orar, ela vem do latim, ela significa falar. É por isso que a gente fala dos conferencistas como oradores. Falar com Deus. Então, quando a gente ora, a gente está se relacionando com Deus, falando com Ele. Uma das formas mais fortes, eu diria, de oração, não é aquela da boca para fora, aquilo que a gente só fala, né? Mas aquela feita com atitude. Aquela que percebe que nós somos seres que precisamos ser úteis, que tenhamos utilidade, que possamos concorrer com a obra de Deus. Nós não estamos encarnados a passeio, nós não estamos levando uma vida material para satisfazer as nossas vontades. Existe um objetivo muito maior a todas as criaturas, que é se colocar dentro desse processo da vida que Deus criou. Então, quando a gente ora, a melhor forma de orar, a forma que a gente percebe que a gente compreendeu o significado disso, é através das nossas atitudes. É fazer aquilo no nosso dia a dia
de acordo com aquilo que a gente realmente acredita. Não é em 10 minutos de oração que eu vou desfazer o que eu fiz em 23 horas e 50 minutos do resto do meu dia. Não teria sentido. Quando a gente pensa, a gente está produzindo alguma coisa. E através do nosso pensamento, a gente vai definindo quem nos acompanha, quem nos assiste. Quando eu tenho uma orientação para o erro, de onde vem essa orientação? Todos nós temos um anjo guardião, que é um espírito que nos acompanha durante toda a nossa encarnação, desde o início. Está ali do nosso lado, nos orientando, sendo um guia confiável para nós. Através da intuição, ele vai nos passando informações ou orientações do que a gente não deve fazer, do que a gente deve fazer. Mas como eu disse agora há pouco, de onde vem a orientação para o erro? Se não é do nosso anjo guardião, que nos orienta para o bem. Então a gente é acessado por diversas formas, por diversos irmãos nossos. Mas de acordo com o nosso pensamento, a gente se situa, a gente se vincula a cada um deles. E os pensamentos chegam, bons e maus, mas nós fazemos a escolha. Através do nosso livre-arbítrio, a gente decide o que a gente quer fazer. Quantas vezes a nossa mãe nos deu orientações do que a gente devia fazer e o que a gente não devia fazer. E quantas vezes a gente agiu pela nossa vontade, contrariando a orientação que ela nos deu. E quantas vezes, através dessa escolha diferente da que ela nos disse, a gente percebeu que a gente cometeu um erro. Da questão espiritual é a mesma coisa. A gente tem a orientação, mas às vezes a gente não quer seguir, a gente não quer ouvir. A gente faz pela nossa cabeça. Então, o resultado também é de acordo com as nossas escolhas. Sempre. Aquilo que eu faço durante todo o meu dia, ele vai definindo a assistência que eu vou ter. De que lado que eu estou me posicionando. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele fala sobre a prece. E tem um pequeno parágrafo que ele nos diz que é pela prece que o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. E continua. Mas o poder da oração, da nossa escolha de buscar para nós um bom sustento através de bons pensamentos, de boas inspirações. No nosso dia a dia, quando a gente percebe que as coisas não estão bem, ou que os resultados não são aqueles que a gente esperava, a gente, de uma visão ainda muito estreita, a gente pensa, mas o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa boa, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu estou tentando, e os resultados não estão aparecendo. Sempre acontece alguma coisa ruim. Parece que tudo vem numa bola de neve. A gente às vezes percebe isso, né? Ouve muito falar nessas situações. Situações que nos mostram que atitudes, se a gente continua mantendo elas, os resultados vão ser os mesmos. Para que haja resultados diferentes, é preciso que a gente faça alguma coisa diferente. É preciso mudar, mas mudar não na parte exterior. É preciso mudar na essência. A gente pensa às vezes, eu vou botar uma roupa branca porque o branco atrai coisa boa. Experimenta botar um pano branco em cima do lixo. Vê se muda o conteúdo. O que ele vai atrair ali? Apesar do pano branco. Não muda nada. É dentro que tem que ser mudado. A essência. Aquilo que eu estou exalando
aquilo que eu estou botando para fora de mim, de diversas formas. Fazendo isso, mudando, eu mudo também a minha assistência. Porque a gente ouve também, né? Eu estou com um encosto, eu estou com uma obsessão. Eu estou com alguém que está me atrapalhando. Não está deixando a minha vida ir para frente. Experimenta mudar. Experimenta fazer coisas boas, boas de verdade. Experimenta. Das duas, uma. Ou o tal do obsessor cai fora, ou tu converte ele. Ou tu vai tornar ele um espírito bom. Tão bom quanto tu está te modificando. Simples. Simples assim. É preciso querer. É preciso querer e é preciso perceber o que nós estamos causando. O que nós estamos produzindo e causando quando a gente faz, quando a gente fala, quando a gente pensa. Lá no Evangelho, em diversas passagens, é dito, né, que Jesus, quando as pessoas se aproximavam dele, elas experimentavam sensações de paz e até de cura. É narrado lá curas como milagres. Tudo isso era motivado pela aura que ele produzia. Ele era um ser, era e é ainda, um ser tão bom, tão elevado, que ao redor dele, espíritos na mesma elevação circundavam ele, formando uma aura muito boa, muito positiva. E é óbvio que quem se aproximasse dele acabava se contaminando com esse positivismo, com esse bem. E as coisas aconteciam. A gente sabe disso e a gente percebe quando a gente conhece alguém que é bom e a gente gosta de estar perto dessa pessoa porque ela nos traz sensações boas. Ela nos deixa leves. E o contrário acontece da mesma forma. Então a gente sabe disso. A gente tem que fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente. Para que a gente não diga, eu não percebi, eu não sabia que aquilo acontecia. A gente sente, a gente tem que, através do silêncio, entender o que está acontecendo dentro de nós, o que a gente está realmente sentindo. Para poder se conhecer, para poder fazer as escolhas de uma forma mais objetiva, termos mais responsabilidade sobre realmente a nossa vida. Através de tudo isso que foi dito, ali tem algumas sugestões do que a gente pode fazer. Mas, assim como aquela orientação do anjo da guarda, são só orientações. As escolhas são todas nossas. Cabe a nós termos as rédeas da nossa vida.